Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu vou gravar um vídeo falando de um exercício de um concurso público do Banco do Brasil. Vai ter concurso aí, muita gente está se preparando, e é bom a gente analisar esse tipo de exercício que cai muito nesse tipo de concurso para banco, tá? Se você gostar do vídeo, curte o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para nos ajudar. Veja bem o desafio. Eu acho um exercício bastante tranquilo, mas, enfim, é bom a gente saber como resolve, né? Uma conta de R$ 1.000 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considere o mês comercial. Mês comercial, 30 dias. Considere também que foi adotado um regime de capitalização composta para cobrar o juro relativo aos 2 meses e que, em seguida, aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativo aos 10 dias. Se a taxa de juro é de 3% ao mês, o juro cobrado foi de... Então, eu tenho que avaliar aí quanto que eu paguei de juros, se acaso eu tenho uma conta aí de R$ 1.000 e pago ela com atraso de 2 meses e 10 dias, tá? Então, o que eu tenho que saber aqui no exercício? São duas coisas básicas. Eu tenho que saber calcular juro composto e juro simples, né? Por quê? Porque os primeiros meses, ou os primeiros 2 meses, foi cobrado numa capitalização de juro composto, e os outros 10 dias seguidos ali foi cobrado de capitalização simples. Então, eu tenho que saber como que funciona as duas coisas, juro composto, juro simples, tá? Então, eu tenho aqui, escrevi aqui para vocês, juro composto e juro simples. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês a fórmula do juro composto, tá? Olha só, a fórmula do juro composto, ela é assim, M de montante, ou montante, por que que eu vou calcular o montante? Porque quando eu coloco essa fórmula aqui, eu já tenho quanto que eu teria que pagar no final de 2 meses, tá? Que é o nosso tempo ali. Então, o montante é igual ao capital, que eu vou chamar de C, vezes 1 mais I, que é a taxa, 3%, ao mês, e o T, que eu chamo de tempo, que seria 2 meses. E depois eu tenho o juro simples. Por quê? J, juro, é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, que aqui vão ser 10 dias. Então, eu tenho que saber essas duas fórmulas aqui, tá? Então, vamos primeiro nos concentrar aqui no juro composto, tá? Que seria os 2 primeiros meses ali. Então, o juro composto, sempre lembrando aqui, ó, que a taxa aqui de 3%, sempre lembra, porcentagem eu tenho que, antes de colocar na fórmula, eu tenho que dividir por 100, tá? Eu pego aqui 3 dividido por 100, que é igual a 0,03. Pessoal, aqui eu não vou fazer essas continhas básicas, tá? Se você tiver dificuldade nessas contas, eu vou deixar um vídeo aqui que vai mostrar todas essas continhas para vocês que eu vou fazer aqui, tá? Mas aqui nesse vídeo eu não vou me ocupar com essas contas básicas, eu vou me ocupar só com o processo, como que faz a conta, tá bom? Então, antes de colocar, eu tenho que pegar os 3%, dividir por 100 por causa do símbolo da porcentagem. Então, 3 dividido por 100, e eu vou poder colocar aqui na fórmula, vai ficar assim, ó, montante é igual, quanto que é o capital? R$ 1.000, é o que eu devo, vezes 1 mais, já dividi por 100 aqui, vai ficar 0,3, que é a taxa, elevado a 2, que é o tempo, os 2 primeiros meses. São 3% ao mês, os 2 primeiros meses. Como que fica isso? Eu tenho, então, montante é igual a 1.000, 1 mais a taxa é 1 mais 0,03, elevado a 2, né? Como que funciona isso? É 1,03 ao quadrado é igual a 1,03 vezes 1,03, que é igual a 1,0609, tá? Essa continha também eu vou deixar no vídeo aí para vocês. Quem queira e quem tiver interesse e não sabe fazer essa conta, eu vou deixar nesse vídeo aí para você, certo? Então, agora basta eu pegar montante é igual a R$ 1.000 vezes esse valor aqui, que seria 1,03 ao quadrado, que é 1,0609. Esse valor dá montante igual a R$ 1.060,90. Já calculei aqui quanto que eu pagaria nos primeiros 2 meses. Agora, dos 10 dias seguintes, vai ser cobrado numa capitalização simples. Então, eu não vou usar mais a fórmula de juro composto, eu vou usar a fórmula de juro
simples, tá? Que é que, em vez de você elevar o tempo, você multiplica pelo tempo, tá? Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Olha só, lembre que não é um mês completo, são apenas 10 dias. E a taxa de porcentagem aqui, ó, que é cobrado, é em 30 dias. Ou seja, se eu cobro 3% em 30 dias, quanto que eu cobraria em 10 dias? Obviamente, se eu pegar 3% em 30 dias, eu cobraria 1% a cada 10 dias, tá? Só que eu fiz diferente aqui. O que eu fiz? Eu peguei essa taxa aqui de 3% e dividi por 30, porque aí eu sei quanto que eu estou pagando por dia. Em um dia eu sei quanto que eu estou pagando de juro, tá? Quando é juros simples, você pode pegar simplesmente a taxa e dividir por 30 para saber quanto está pagando por dia, tá? Quando é juro composto, aí é um outro cálculo, tá? Mas juros simples eu posso fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, eu sei que 3% significa 3 dividido por 100. Eu peguei 0,03 dividido por 30, eu sei quanto que eu pago por dia. Com isso, o que eu faço aqui? Eu tenho o juro é igual a R$ 1.060,90 vezes a taxa por dia, tá? Aqui está em um dia, 0,001 em um dia, vezes os 10 dias, certo? Aí eu vou ter quanto que eu vou pagar de juro nesses 10 dias. Aqui está o juro composto, os 2 primeiros meses, e os 10 dias seguintes. Calcula assim, tá? A taxa por dia vezes o tempo, que são 10 dias. Lembrando que eu fiz essa transformação em dias justamente porque aqui, como é 10 dias, beleza, mas pode ser 12, pode ser 13, né? Então, aí você tem que multiplicar pelo valor de dias que segue, tá? Então, J é igual, né? Ou juro é igual a R$ 1.060,90 vezes a taxa por dia, vezes a quantidade de dias, que são 10 dias. Isso vai ficar, J é igual a R$ 10,60 mais alguma coisinha ali, tá? Depois eu vou arredondar isso aqui, tá? Então, isso aqui é o juro cobrado naqueles 10 dias. Calculei o juro composto dos 2 meses, depois em diante é cobrado o juro simples, são 10 dias, dá mais R$ 10. Então, agora, para eu saber quanto que é o montante da minha conta, quanto que eu vou ter que pagar, o montante seria o capital mais o juro, basta eu pegar aqui, ó, R$ 1.060,90, né? Mais os R$ 10 que deu de juros simples. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar R$ 1.071, quase 51 centavos. Como as opções aqui tá em 2 casas decimais, aqui também eu vou arredondar para 2 casas decimais, né? Como a terceira casa aqui é um 9, então eu posso colocar o 1 aqui no lugar do 0. Então vai ficar R$ 1.071,51, tá? Então agora, para eu saber quanto que eu vou pagar de juro, basta eu pegar R$ 1.071,51, né? Porque eu arredondei aqui, segunda casa decimal aqui eu arredondei, como a terceira é 9, passou de 5, então eu posso arredondar para 1, posso colocar 1 aqui. Então vai ficar R$ 1.071,51 menos os R$ 1.000 que é a minha conta real. Ou seja, eu vou pagar R$ 71,51 de juro. Está aqui a letra D. Pessoal, se você gostar do vídeo, curte o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar aí. Muito obrigado, bons estudos e bom concurso também para vocês que vão fazer o concurso do Banco do Brasil. Valeu!